Olá, pessoal. Vou aceitar a Carolina aqui. Sejam todos bem-vindos. Que bom contar com vocês aqui. Carol tá entrando. Ei, minha Oi, querida, que satisfação. tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem. Então tá bom. Já temos várias pessoas Nossa, aqui conosco. Carol tá se preparando, passando o batom. esse negócio de live é muito pontual, né? Não, Pois é, porque a gente tem um tempo, né? Quando a gente vê que não está na hora de doido. terminar. Então Ah, vamos lá, né, então Carol? vamos lá. Está me ouvindo? Vamos, Tá todo mundo ouvindo bem? sim, estão todos nos ouvindo bem? Dá um ok aí pra gente. Vocês estão ouvindo, estão vendo a gente bem? Isso. Aproveita e dá coraçãozinho aí pra gente durante a live, envia para alguém que vocês Aham, acreditam que possa se interessar pelo tema aí que a Nelminha já colocou. ótimo. Bom, Ouvindo. então nós vamos começar nos apresentando, né? Vou pedir Carol que se apresente, depois eu vou apresentar e nós vamos começar com nossos assuntos do dia. Nosso tema aí, né? Bom, Aham. pra quem me conhece, algumas pessoas eu vi que entraram aqui já me conhecem, mas algumas não. Eu sou Carolina Cota, sou psicóloga, cognitivo comportamental e do esquema também. Eu atendo hoje somente online, então, se você tiver interesse, me procura aí. Mas eu gosto de Super falar sobre indico, super indico. super indica, né, Nelly? Mas o que aconteceu, eu acabei passando meu consultório todo para o online. Eu trabalho muito com comportamento alimentar, com ansiedade, depressão também. E, e depende muito da demanda do consultório, né? Mas os assuntos assim, que eu tenho paixão são esses. Que Vai lá, bom. Nelminha. Então, vamos lá. Sou Nelma Moura, então sou psicóloga em Belo Horizonte. Trabalho com consultório já há alguns anos. Tenho especialização em TCC e em terapia do esquema. Coordeno grupos de estudos em terapia do esquema e também ofereço supervisão em TCC e terapia do esquema. Que, aliás, né, Carol? Terapia do esquema é a menina dos nossos olhos, né? Paixão. É nossa querida. É. Bom, pessoal, e hoje nós estamos aí com três Três. esquemas que nós queremos muito estar conversando com vocês. Nós colocamos três pensamentos, né? Mas primeiro, antes da gente trabalhar os pensamentos, nós vamos falar um pouquinho do que são esquemas, né, Carol? Vamos lá? Vamos. Eu vou sintetizar aqui o que são os esquemas, gente, para poder ficar fácil da gente entender. Então, é sempre lembrar que são padrões de interpretação que a gente tem, então ele é composto por sensações, emoções, sensações corporais, né, e emoções, pensamentos, comportamentos. Normalmente, eles são repetitivos, então, como eu falei, é um padrão de funcionamento. São Sim. muito resistentes à mudança. Eles querem, eles lutam para permanecer, né? Então, a gente fala até que eles são autoperpetuadores. E essa resistência à mudança é justamente por serem temas, e aí a gente vai trazer aqui hoje três temas de esquemas, né? Sim. E a gente já está acostumado com isso. Então é muito confortável, é muito familiar e é por isso que às vezes é difícil mudá-los, tá? Em certo nível eles trazem algum sofrimento, por mais que seja Sim. confortável, é aquilo que a gente vê na gente funcionando e se repetindo, que a gente fala, mas eu Uhum. não quero isso mais, eu quero mudar, eu quero fazer diferente, eu quero que seja diferente, porque isso me afasta do meu objetivo. Ah, Então é um pouco incoerente com o nosso objetivo de vida. Eu poderia assim, né, resumir. uhum. Você quer colocar mais alguma coisa das características, né, menina? Não, eu acho que você já expôs bem as características. Eu acho que a gente, inclusive, hoje vai falar em especial
de algo que compõe os esquemas, que são os pensamentos, né? Mas a gente não vai deixar também de falar das emoções e das sensações corporais. Tá Isso. ótimo. E a gente precisa lembrar que para nós que trabalhamos com a terapia de esquema, a gente dá uma importância muito grande para as necessidades emocionais básicas. Então, nós temos necessidade de aceitação, de empatia, de proteção, de amor, de pertencimento. Temos necessidade também de autonomia e desempenho, de limites com afeto, espontaneidade e lazer. Né? Então, nós precisamos que estas necessidades emocionais básicas sejam atendidas para que a gente possa se desenvolver desde criança de uma forma mais saudável. Entretanto, não tem condições dos pais atenderem todas as necessidades. Então, pode acontecer que, em um determinado momento, uma dessas necessidades não vai ser atendida ou vai ser atendida em excesso. E disso a gente vai precisar lembrar sempre que a gente estiver falando aqui, né, desses 3 esquemas que nós vamos focar aqui hoje, né, Carol? E a gente tem que lembrar bem assim dessas necessidades emocionais básicas, porque os nossos esquemas, eles nada mais são do que Sim. essa vontade. Até quando eu falo que é contraditório, né? Eu quero uma coisa, mas eu não funciono para conseguir isso. É uma forma de uma parte nossa saudável querer lutar e ter essas necessidades emocionais básicas atendidas. Então, a gente precisa saber muito bem do que a gente precisa. Inclusive, para a gente dar conta de definir os nossos objetivos, quais são os nossos valores. E vai estar bem alinhado aqui com os 3 esquemas. A gente escolheu esses 3 esquemas aqui. A gente vai tentar ao máximo sintetizar, né, Nelminha? Porque o tempo é curto para falar sobre 3 esquemas tão relevantes e que, nesse momento atual, acaba que a gente consegue identificá-los mais. Mas a gente vai conseguir passar. Vamos fazendo. Para vocês. E, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, já tiverem alguma dúvida e quiserem comentar alguma coisa, vocês podem deixar nos comentários. Eu e a Nelma, a gente vai tentar fluir aqui mais, até para vocês ficarem com bastante conteúdo. Mas nada impede de uma hora ou outra a gente interromper aqui, responder uma pergunta ou deixar para o final, tá? Mas pode perguntar à vontade. Pode perguntar. Interagem com a gente, tá vendo todo mundo que tá entrando, a gente só não vai ficar dando oi pra gente poder conseguir ter uma fluidez aqui de um conteúdo tão relevante que o objetivo é realmente vocês conseguirem entender esses pensamentos. Será que eu penso dessa forma? Né? Isso faz parte da minha vida? Alguns comportamentos que a gente vai trazer aqui também. Será que eu funciono dessa forma? Qual que é o estilo de enfrentamento que eu adoto mais? Será que está me ajudando ou que está me prejudicando? Então, é um trechinho que precisa saírem carregados de conhecimento para se conhecerem. Né? Saírem daqui então, vamos lá. Fortalecido, adulto saudável um pouco mais fortalecido. Ótimo. Do que entraram, isso. Né? Porque um dos nossos objetivos é esse na terapia de esquema, né? Que a gente possa desenvolver o adulto saudável e ativar sempre a criança feliz, né? Exato. Olha, um dos pensamentos que foi colocado é: algo ruim está prestes a acontecer a qualquer momento. Então, a gente vai começar falando aqui de um esquema que se chama esquema de vulnerabilidade. Ô, esqueminha danadinho! Levanta a mão quem não está se sentindo vulnerável agora, né, Nel? Pois é, uns mais, outros menos, né? Mas nós temos, no momento atual, realmente uma possibilidade de estarmos ativados na nossa vulnerabilidade. Então, vou entender um pouquinho aqui sobre esse esquema, tá certo? Olha só, o que é importante a gente entender? Qual que é a necessidade emocional básica que é muito importante? É quando a gente pensa que os pais precisam auxiliar seus filhos no gerenciamento dos problemas no dia a dia, né?
Então, de um lado, tem os problemas que se colocam para todos nós, e versus estão as habilidades de enfrentamento. Então, são os pais que vão precisar auxiliar, né, os filhos pequenos e até mesmo os adolescentes, como, em frente a uma situação, um problema, eu posso trabalhar minhas habilidades de enfrentamento. Entretanto, a gente pode perceber o seguinte, em algumas famílias, em especial aquelas muito superprotetoras, os pais querem abraçar, querem resguardar muito os seus filhos, e aí está uma coisa que se chama a origem dos esquemas, né? Então, o pai e a mãe que superprotege, né, que quer cercar, quer cuidar excessivamente, ele está, em um dado momento, não favorecendo uma habilidade de enfrentamento. Que essa pessoa, criança e o adolescente, possam desenvolver o quê? Uma capacidade de desempenhar bem as atividades. Que ele possa ir se sentindo cada vez mais com autonomia para resolver os seus problemas. Os pais devem estar ali para orientar, com segurança, com tranquilidade. Mas quando os pais são muito superprotetores, eles querem resolver, eles querem evitar que os filhos se exponham a situações de perigo, inclusive perigo do ponto de vista deles, né? E isso causa, muitas vezes, a origem desse esquema. Uma outra origem é quando os pais também têm esse esquema. Ou seja, são muito ansiosos, porque a ansiedade é a emoção predominante. Tem muitos medos, que é outra emoção predominante. Então, pais muito fóbicos e que têm medos em várias esferas da vida e veem, né, a vida de modo geral como tem algo perigoso ali, a criança vai internalizando este funcionamento. Então, ela internaliza aquela forma de frequentar a vida. Pode também acontecer, às vezes, dessa criança ter sido uma criança frágil na sua saúde física e ter passado por várias doenças. Pode acontecer, né, dessa criança ter também passado por algum trauma, tipo um acidente de carro, né, um acidente no mar, ou até mesmo quando ela é bem pequena, né? Assalto, às vezes está com os pais passaram por um trauma, né, de serem assaltados, eles estarem juntos também pode acontecer. E o que a gente precisa entender? Essa criança vai desenvolvendo, né, esta forma de funcionar. Em especial, qual que é a forma de funcionar? Ela começa a exagerar nos riscos que corre, mas o pontinho delicado é não se sente capaz de enfrentar aquela situação, problema. Então, às vezes, fica uma questão assim, de a família toda, né, serem de pessoas muito ansiosas, porque uma das coisas que predominam nesse esquema é a ansiedade, né, de ter, e é muito presente aquele pensamento, e se? Então, quando a gente pensa que o esquema de vulnerabilidade, ele pode ter 4 tipos, né? Ele tem o tipo, por exemplo, de saúde/doença. Então, é aquela pessoa que se preocupa muito, começa a fazer uma verificação no próprio corpo, né? Começa a buscar sinais da possibilidade de estar desenvolvendo alguma doença. Então, nesse momento, né? Aí que nós temos esse período agora de isolamento social em função da pandemia. Um espirro que dá, já começa a pensar, nossa... Sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Nossa, eu peguei, né? Essa síndrome respiratória. Às vezes, com essa mudança de tempo que nós estamos tendo, né? O outono, noite fria, dia mais ou menos quente, ou às vezes até mais frio de manhã,
Começa às vezes com uma coriza, outro sinal. Peguei essa danada, né, dessa Covid. Então, às vezes são sinais que ficam procurando. Então, são pessoas que se preocupam muito, ou vão muito a médicos em busca do que pode estar acontecendo com eles, ou às vezes faz o quê? Corre de médico. Também é muito frequente. Eu não quero saber se tem alguma coisa acontecendo comigo, né? Vai depender muito do estilo de enfrentamento do paciente. O que significa estilo de enfrentamento da pessoa? Significa que ela pode resignar, ok, eu sou assim mesmo, nossa, tem que buscar porque alguma coisa está acontecendo. Ou ela pode evitar, não quero nem saber, não vou à consulta para não saber, né? Ou então, nesse período agora da Covid, ignora totalmente. Então, por exemplo, eu tenho visto pacientes ou pessoas, né, que comentam comigo, mas que apresentam esse esquema, às vezes as próprias pessoas já sabem, né? Falam, olha, eu estou lendo todos os jornais, eu estou assistindo a todos os noticiários. E o contrário, quando a pessoa hipercompensa, ela vira e fala assim, isso não é nada, isso não vai acontecer comigo. Eu não estou nem aí para isso. Isso não é tão assim. Então, vai depender muito de como que ela aprendeu. Então, esse esquema, nesse tipo, apresenta estas características. E tem também que a gente precisa pensar que tem um tipo que se chama perigos, os perigos externos. Então, a pessoa tem medo de ser abordada por alguém a qualquer momento por onde ela vai. Ela vê perigo em diferentes situações, né? Evita de sair para não ter que enfrentar esse medo da possibilidade. Então, é um medo exagerado. Não é que a gente está dizendo aqui que nós não devemos ser cuidadosos, mas o que caracteriza esse esquema é o medo exagerado. Então, esse pensamento, algo de ruim está prestes a acontecer a qualquer momento, é como um sinaleiro aqui, estou em perigo, né? Gente, é muito sofrimento, mas é muito sofrimento, né? Às vezes deixa de participar de algum evento, especialmente aqui em Belo Horizonte, às vezes, ou cidades ainda maiores que Belo Horizonte, para não ter que ficar. Nossa, deixa eu ficar vigiando, porque a hipervigilância está ali o tempo todo. Tem também um outro tipo que se chama pobreza. Geralmente desenvolve esse tipo quem teve, às vezes, famílias que controlavam muito o dinheiro, ou famílias que passaram por dificuldades financeiras, né? E aí, o que significa ter esse tipo, né, de vulnerabilidade? Significa que a pessoa, mesmo tendo recursos financeiros, ela quer economizar excessivamente, ela quer guardar, é muito conhecida como aquele pão duro. Aqui em Minas a gente conhece pão duro, tem pessoas de outras regiões, eu não sei como é que eles são chamados, mas aqui, mão de vaca, isso. E chega um ponto, né, Carol, que faz assim, ó, deixa de ter prazer, por exemplo, de comprar um ingresso para ir a um show, de poder ir jantar num restaurante preferido, né? De poder fazer uma viagem de férias, porque o perigo está ali, estou em perigo. Eu preciso economizar para qualquer eventualidade. Eu não posso ficar assim, ó, sem me resguardar. Eu preciso ficar guardado. Essa questão da segurança, ela é muito significativa nesse esquema. E o último deles é o medo de perder o controle, né? Então, é como se eu fosse enlouquecer. E é muito comum as pessoas que têm, às vezes, um transtorno de ansiedade, já passaram por ataques de pânico, porque fica, e se eu morrer? E se não der certo? E se isto acontecer comigo? E se eu for abordada? E se eu perder todas as minhas finanças? Então, esse pensamento, né? Algo ruim está prestes a acontecer a qualquer momento. Ele vem
este pensamento e vários outros muito próximos a este, a origem dele está onde? Lá na minha infância, lá na minha adolescência, muito em ressonância a como eu fui cuidada pelos meus cuidadores. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Carol? Tem uma pergunta aqui, né? Quando você Tem? falou Então dos vamos. pais, não sei se você conseguiu, chegou a ver. Não. Você pode falar para mim, por Não, favor? é do MOP 2671. Ele pergunta assim, o ela. E quando é o contrário, né? Quando as crianças elas não têm proteção, quando os pais são negligentes. Pois pode acontecer da criança, né? Da gente desenvolver a vulnerabilidade. pode. Por quê? Uma das coisas que nós precisamos é quando crianças, é de receber dos nossos cuidadores, né? A gente vai falar pai ou mãe, mas tem gente que foi cuidado pelos avós, pelos tios, né? É quem cuida. A gente habitualmente fala pai e mãe. Então, quando estes cuidadores não ofereceram um espaço, um ambiente de segurança emocional e física, né? Então, as pessoas podem desenvolver esse esquema também de vulnerabilidade. Inclusive, aqui nós temos terapeutas presentes, né? Pessoas que já trabalham com terapia de esquema, pessoas que trabalham com outras abordagens. E é importante lembrar que o terapeuta, ao atender uma pessoa com esquema de vulnerabilidade, ele terá que ser aquele adulto saudável que oferece o quê? Segurança, mas conduz o paciente para autonomia e desempenho. Então, ele vai incentivar essa pessoa a buscar fazer as coisas, a enfrentar aquilo que ele considera os riscos de uma forma exagerada, a enumerar, né, lá por várias vezes quais são esses riscos que estão sendo vistos de forma exagerada. Né? Vai se colocar muito em exposição, em enfrentamento, muito com um tratamento baseado também muito na questão comportamental, com estratégias comportamentais. Sim. Ok? Eu acho que é isso mesmo, né, Unha? Assim, a vulnerabilidade, né, de tudo que você falou, que eu acho importante de ficar para todo mundo, realmente, assim, vulnerável, todos nós somos, né? A gente está sempre diante de um perigo, mas é avaliar realmente o quanto você se sente capaz para poder enfrentar determinadas situações. Sim. E se você não se sente capaz de desenvolver isso, né? Porque a superproteção dos pais, ela, né, assim, o prejuízo que a gente tem na vida adulta é de ser um adulto e não ir para o mundo. Sim. E aí, né, o desenvolvimento, o curso natural é a independência, é eu ter confiança na minha capacidade, que eu vou conseguir, que tem um perigo ali, mas que eu posso ir, vou avaliar, e não eu ficar muito fechado, que às vezes é o que pode acontecer. Né? Se acontecer da pessoa cada vez depender mais do outro para fazer as suas atividades, suas tarefas, ele pode também desenvolver um esquema de dependência. Exato. E aí, ao invés de se transformar cada dia mais num adulto saudável, ele vai ficando cada vez mais uma criança vulnerável, né? Então, a importância da gente pensar aqui hoje sobre esse esquema, né? Em especial nesse momento. Eu gostei muito quando você colocou, Carol. Todos nós estamos mais ou menos vulneráveis. Né? Nós estamos numa situação muito peculiar, onde a vulnerabilidade ela vai aparecer. E eu vou precisar aprender a gerenciar o quê em mim? A ansiedade e o medo. Se você tem dificuldade em fazer isso sozinho, é necessário buscar uma ajuda profissional. Mas muitas vezes esse esquema não tem tanta valência, um esquema com a valência menorzinho, você mesmo com técnicas de relaxamento, né? Técnicas de respiração, tem uma técnica que se chama como estratégia do acalme-se,
né? Você pode ir gerenciando isso e melhorar. Exercícios físicos, né? Ou poder ouvir suas músicas de preferência, tudo isso ajuda muito a baixar a ansiedade. Tomar um banho de sol na janela, tudo isso ajuda muito. Né? Um banho gelado, né? É Esse sempre bom frio, buscar hein? alternativas saudáveis, né, gente? Porque o que a Netflix está Saudáveis. colocando é que é um período, né, que tá bem como ansiedade. A gente só, né, a gente tá no boom da ansiedade, da emoção, é o que a gente mais vê material aí na internet. Como lidar a ansiedade? Então, é identificar Sim. isso em você, trabalhar esses sintomas que às vezes estão te trazendo mais sofrimento, com esses Uhum. recursos que ela colocou aqui pra gente, né? E também entender, às vezes, a origem, né? Será que isso se repete? Essa minha ansiedade, ela não é de agora? Eu É. sou ansioso, eu tô assim desde sempre. E eu acabo tendo comportamentos que, ao invés de me ajudar, eles me atrapalham. E aí, Uhum. pega gancho, inclusive, para um comportamento que tem a ver com o outro esquema, que é o segundo esquema aqui. Então vamos lá. Que é, às vezes eu fico tão ansioso que eu não quero dar conta da minha emoção, eu quero evitar a minha emoção, e aí o que eu faço? Eu vou comer para aliviar a minha emoção. E aí, antes de entrar no segundo esquema, eu quero colocar uma coisa aqui, né? Lembrando para todo mundo que está assistindo a gente, é que a gente está partindo aqui de alguns casos, a gente está usando como base a teoria da terapia do esquema, né? A teoria do esquema. Uhum. E que cada caso, gente, é um caso. A gente traz aqui exemplos para poder, para a gente conseguir elucidar para vocês, mas não significa que se Sim. aplique para todo mundo. Por isso que é importante Uhum. fazer uma autoavaliação e, em último caso, buscar ajuda profissional, tá? E a Ô, gente está Carol, condenando nenhum tipo de comportamento. Oi, amor. sim. Apareceu uma pergunta aqui sobre trabalho de esquemas com os pais, né? E Uhum. como esses esquemas interferem Nos nos pensamentos. comportamentos, nos pensamentos funcionais das crianças. É importante que os pais possam ter acesso a como que a gente entende o que são esquemas, Sim. porque isso era um trabalho preventivo com os filhos. Né? Se os pais se dedicam a entender como nós funcionamos, influencia diretamente no como os nossos filhos serão formados, parte do que a gente trabalha com os filhos, vive com os filhos, está na construção da identidade, da personalidade. É muito importante pensar que esses pais podem receber, né, uma psicoeducação dos esquemas, podem ter acesso aos seus próprios esquemas e trabalhar com os filhos. Né? Existem pessoas que trabalham exclusivamente com psicoeducação de crianças, com a prevenção de formação de esquemas de crianças, ok? Eu vou complementar, porque é uma pergunta importante, né? Assim, Sim. eu não atendo crianças, mas o que eu sei do que eu estudo é que o terapeuta, quando ele é do esquema e também da TCC, eles fazem uma Sim. psicoeducação dos pais. Então, os pais, Aham. eles têm que entender do que a criança precisa e tem que entender também quais são os botões, os esquemas que se Uhum. acionam nele na relação com a criança. Né? É muito Sim. parecido até com o trabalho do terapeuta. O terapeuta que vai atender, ele tem que saber quais são os Uhum. esquemas dele, porque às vezes um paciente ativa alguma coisa na gente. E se eu não Sim. souber manejar isso, eu posso acabar prejudicando o meu paciente. Mas prejudicando no Uhum. seguinte sentido, não ajudando da forma que seria adequada, né? Então, para os pais é a mesma coisa. O terapeuta, ele vai psicoeducar os pais, trabalhar esses esquemas, fazer essa psicoeducação. Em alguns casos, é até recomendado que ele faça terapia, né? A Carol colocou uma coisa aqui que eu acho que é importante, que é o seguinte, olha, gente, esquemas todos nós temos. Importante Nós que frisar isso. eu É tenho, né? importante. E é Carol mais tem de um. tudo. Não é Sim. só um. Não tem como nós ter sido atendidos em todas as nossas necessidades emocionais básicas. A diferença é que nós, terapeutas, temos que sempre estar
em atendimento, em se submetendo ao processo terapêutico, porque a gente aprende a gerenciar, aprende a identificar, desenvolve o adulto saudável, né? Nutre muito a criança feliz. Então, nós estamos preparados para, junto ao paciente, identificar quais são os esquemas que estão ali presentes, quais necessidades emocionais básicas não foram atendidas. E aí, vamos lá para o segundo? Segundo esquema, pessoal. Ele chama, a gente dá o nome para ele. Primeiro eu vou falar, né, qual que é o pensamento que a gente colocou para chamá-los até aqui, que é não tenho disciplina. Sim. E esse pensamento de não tenho disciplina, ele é um dos pensamentos que estão ligados ao esquema do autocontrole e autodisciplina insuficiente. Resumindo, é a dificuldade que a gente tem de se autocontrolar e de se colocar uma disciplina. Tá? Sim. E aí, antes de começar, eu vou ler aqui rapidinho, vou passar rapidinho aqui por 4 tipos de pensamentos e eu quero que vocês pensem aí, olha, será que isso tem a ver comigo? Que eles estão relacionados ao esquema do autocontrole, da autodisciplina insuficiente. Então, um outro pensamento que às vezes ele é comum, né? Pensem aí e fala assim, olha, eu acho que isso tem tudo a ver comigo, ou não tem nada a ver comigo, tá? Tentem dar uma notinha aí de 0 a 6. 6 é tipo, me escreve, sou eu assim, de cabo a rabo. Primeira frase. Não consigo me disciplinar o suficiente para cumprir tarefas rotineiras ou chatas. E aí, tem a ver com vocês? Se quiserem, vão comentando aí também. Se eu não consigo atingir um objetivo, eu fico frustrado e logo desisto. Me fala se vocês se identificam também. Não consigo obrigar-me a fazer coisas que eu não gosto. Mesmo quando eu sei que é pro meu bem. Mas alguém? E a última, raramente tenho sido capaz de levar as minhas decisões até o fim. Né? Então, essas 4 frases aqui são pensamentos, né? Atitudes que às vezes a gente encontra e que são um padrão na nossa vida e que estão atreladas a esse esqueminha do autocontrole, da autodisciplina insuficiente. Qual que é a necessidade básica aqui que ela não foi atendida e o que a gente precisa? Então, se você falar assim, ó, cara, eu identifiquei com todas essas que você falou, então eu vou te falar, olha, o que você precisa é de limite. Difícil, gente. Esse é um esquema difícil. Porque é limite, mas não é um limite rigoroso, né? Que punitivo, né? Que a gente tem que ter. Que aí depois vem o outro esquema que vai ser o último aqui pra gente fechar. Não é o punitivo, né, Nelminha? Não é o autoritário, aquele regime militar. Tem limite, gente. Né? E às vezes o que faltou na infância? É exatamente isso. Uma família muito permissiva, uns pais que, por medo, às vezes lá, com o esqueminha da vulnerabilidade, tanto medo de acontecer alguma coisa com meu filho, que, não, se ele quiser fazer, eu deixo ele fazer. Não, não, filho, pode assistir televisão até a hora que você quiser. E começa a chorar, não quero comer isso. Não, não tem problema, não precisa comer. Não quero fazer isso. Não, não tem problema. Então, pais muito permissivos, o que acontece? Eles não ensinam para o filho como regular essa emoção, que é a frustração, né? E também não fornece um apoio para a criança desenvolver uma forma de se autorregular e de enfrentar e lidar com as emoções desagradáveis, né? Porque o limite, ele nada mais é do que o não. Então, você imagina uma criança que cresce sem ouvir não. Tenta imaginar na sua vida adulta, né? E aí eu tô falando aqui de um caso bem mais, né, do extremo, mas tenta imaginar a gente na vida adulta e não vou respeitar o que você tá falando, não, o que seu não é o quê? Então, assim, pode ir para um outro esquema, tá? Mas está dentro do autocontrole também, porque eles estão no mesmo domínio. Então, a importância aqui de quando a gente identifica esse esquema, é conseguir aprender a lidar com as frustrações, aprender a manejar e a regular as emoções desagradáveis, né?
A gente precisa de um limite com afeto, é de falar. E aí entra a questão do comportamento alimentar, que eu trabalho muito. Às vezes os pacientes não querem fazer dieta, aí entra o estilo de enfrentamento, né, gente? Que a Nelminha falou que a gente tem os nossos modos de enfrentar. E aí eu posso ou me resignar, que eu congelo, ou eu posso evitar de entrar em contato com aquilo, ou eu posso hipercompensar. Então, pegando esse esqueminha como exemplo, e especificamente no comportamento alimentar, que é um outro ponto que apareceu muito nessa quarentena aí, que é ficar em casa, e aí, como é que eu vou conseguir me controlar? Então, se eu já tenho essa crença enraizada também, que eu tenho dificuldade de ter autocontrole, que eu não consigo me disciplinar, eu já fico em pânico de me ver nesse tipo de situação. E aí, se eu hipercompenso, então eu vou ter que seguir tudo bonitinho, fazer. Aí eu vou lá pro regime militar, que eu não posso ter nenhum deslize. Só que a gente sabe que é impossível, né? O hipercompensar esse esquema é querer uma rigidez que às vezes, e muito provavelmente, ela vai ser impossível, o 100%, tá? Sim. A gente quer desenvolver aqui, não é o 100%. Mas é entre 70 e 100, entre 80 e 100. É um equilíbrio, que é o que né, essas pessoas com esse esquema têm essa dificuldade. Então, quando eu resigno, eu entro para esse modo da quarentena e falo, não consigo, não tem disciplina mesmo, sem chance, não vou fazer dieta, não vou ficar esquentando a cabeça com isso, nem vou mexer com isso não, deixa o pau cantar aí, né? Ou eu também posso evitar, né? Não vou falar disso não, vou mexer com isso não, acho que não é hora disso não. Tô bem, vou conseguir controlar aqui, vai dar tudo certo. Ou então eu vou para o extremo oposto, que é o da hipercompensação, né? Então, eu falei aqui das famílias típicas, né? Que são as famílias permissivas. O que é o esquema? É realmente não apresentar essa habilidade e a assertividade de controle, né? De ter disciplina, de ter tolerância à frustração, que é algo que a gente precisa desenvolver. E aí, quando falta isso lá na infância, né? Se quando eu cheguei para minha mãe, e ó, me bananei toda, gente, voltando pro não. Quando eu tô lá no supermercado com a minha mãe, né? E eu falo, eu quero esse brinquedo. E minha mãe fala, não. Mas eu quero esse brinquedo? Não. Mas por quê? Eu quero birra. Aquela birra, assim, eu quero agora. Então, às vezes, quando a gente está na vida adulta, é mais ou menos isso que a gente tenta, que a gente acaba fazendo quando a gente tem um descontrole na comida. Eu queria que vocês até imaginassem isso. É como se eu fosse uma criança, que eu não consigo entender que, olha só, você pode comer, você não está proibido de comer. Mas será que cabe realmente comer tudo isso? Será que isso vai te trazer algum benefício? Né? Isso vai te fazer bem? Né? Então, assim, o que a gente trabalha muito com esse esquema é que entre o impulso e a ação existe um pensamento. E esse esquema é a dificuldade de adiar as gratificações. Eu não consigo pensar no longo prazo. Que é aquela criança que vira pro pai e para a mãe, eu quero, mas às vezes o pai está com uma dificuldade financeira. Né? Às vezes o pai quer dar aquele brinquedo em um outro momento para o filho. Ou o pai, às vezes, ele só quer, e é importante, ele precisa mostrar para o filho dele, que, olha, às vezes a gente não vai ter tudo o que a gente quer, na hora que a gente quer, e tá tudo bem, né? Mas só porque eu não tô te dando isso aqui, que eu vou deixar de ser seu pai, que eu vou deixar de chamar. Filho, agora não dá, né? Cabe explicação, dependendo da idade, cabe explicação do porquê, né? Algumas é não, e é não, né? Mas é um limite que ele não vai ser rígido, que não, eu não vou tirar nunca e sai daqui, né? Com esse jeito, porque você cria um trauma na criança. Não, filho, agora não, quem sabe em um outro momento, né? Vamos segurar, olha, eu entendo que você está frustrado, eu sei que você queria muito isso, me conta, por que é importante para você que a gente compre esse brinquedo? Vamos fazer vamos regular essa emoção. Esse que é o papel dos pais. E aí a gente vê que isso é muito difícil. Às vezes porque os pais não têm esse conhecimento, né? E... Ai, gente, eu começo a ler comentário, eu vou distraindo.
É que as pessoas estão falando da importância da frustração, frustração. de desenvolver a tolerância à frustração. E firmeza com gentileza, porque é esse filho, não, agora Isso. não. E aí, você não precisa ficar emburrado com seu filho. E entenda o que ele está sentindo também, sabe, gente? Às vezes o filho fica frustrado, ele fica com raiva, ele faz birra. Então, assim, você vai ignorar essa emoção de jeito nenhum. Né? Você vai olhar para ele e falar, olha, entendo que é difícil, eu sei que você queria muito esse brinquedo, mas agora eu não posso. Né? E a gente vai ter que lidar com essa situação. Sim. Então, se a gente não aprende isso lá na infância, gente, na vida adulta, é complicado, né? É muito mais difícil a gente ficar se colocando esse controle, essa disciplina, porque a gente não desenvolveu isso internamente. Mas é possível. E aí, o como fazer, né? Eu trabalho em terapia e também aí, se você se identificou com esse esquema, o que eu posso fazer, né? Em termos práticos? É entender a dura realidade. O desconforto, ele existe, a gente tem que aprender a lidar com ele. Tá? Então, faz parte da vida frustrações. Só que a gente não precisa impor mais frustrações do que a gente tem. Que é, por exemplo, estou na quarentena, eu tenho que fazer uma dieta impecável. Não posso. Precisa disso? Não precisa pegar pesado. Vou comer um chocolate? Hoje eu vou comer um chocolate. Eu escolho neste momento fazer isso. Né? Eu vou tentar me controlar dentro da medida do possível. E aí, uma outra questão que a gente tem também com esse esquema é que ele tanto tem essa origem com os pais permissivos, né, que não deram limite, e ele também pode se chocar um pouco com a parte biológica, porque ele está muito relacionado a uma área do nosso cérebro que é o controle inibitório. E aí, dependendo do caso, né, em casos mais graves, que a gente sabe que tem, né, às vezes tem transtorno alimentar, por exemplo, da compulsão alimentar, às vezes só falar para o paciente, olha, vamos tolerar esse desconforto, vamos fazer alguns exercícios, às vezes pode não ser suficiente. E aí isso pode ter uma explicação de cunho biológico, né? Inclusive, crianças com TDAH é um outro exemplo. Não adianta. Essa pessoa ela tem uma disfunção ali realmente no cérebro, que é algo químico. Você só falar para ele, não, mas você tem que se controlar, você tem que ter disciplina. É muito difícil. Então, a gente tem que ter esse conhecimento também para poder não ficar incutindo aí na sociedade que é só ter disciplina, que é só ter força de vontade, que é só você se controlar. Lembrando sempre, cada caso é um caso. Tá bom? Ótimo, ótimo. Não, se deixar, né, Alminha, a gente fica aqui até amanhã. Mas nós ainda temos mais um esquema para falar, mas desse que você fechou aí, eu acho que é importante a gente sempre lembrar que a pessoa que tem esse esquema, ela sempre vai pensar, mesmo que isso seja importante para mim, eu não vou fazer. Né? E é isso que eu entendi que você colocou muito bem, porque a gente tem que ter um olhar mais amplo. Né? É o limite, mas também para aqueles casos que pedem uma atenção especial, dar essa atenção especial. Não é? Vamos pro terceiro? Vamos pro terceiro. O terceiro danadinho é nada do que faço é bom o suficiente. Esse pensamento, ele vem em função de um esqueminha chamado padrões inflexíveis. Só da gente usar essa expressão, já sinaliza bem, né? Padrões inflexíveis. Qual que é a necessidade emocional básica, Carol, para que todos nós temos e que deve ser suprida para a gente não desenvolver esse esquema? Padrões inflexíveis. Não fugiu aqui, não. É disso. Ok. A gente precisa de validação das nossas emoções e das nossas necessidades. Isso. E os pais orientarem, né? Para desenvolver um equilíbrio entre cumprir metas e também ter um olhar para as coisas prazerosas da vida. Que aí a gente fala da espontaneidade do lazer, né? É dar aquele espaço assim para a expressão emocional legítima. Não suprimir as emoções e só ir correndo atrás de metas. Que, por exemplo,
A família, que de modo geral, né, os cuidadores são perfeccionistas, são muito competidores, são muito rígidos, muito exigentes, é aquele ambiente propício para que a criança possa desenvolver um esquema de padrões inflexíveis para dar conta, né, daquele ambiente. Mas a gente precisa pensar que isso é uma tarefa para os pais. Então, como que é a origem desse esquema? Essa criança que vê, por exemplo, pais perfeccionistas, então, a casa tem que estar impecável, não pode ter nada fora do lugar. Ou então, os pais trabalham muito e são, às vezes, bem-sucedidos, e uma das características que tem padrões inflexíveis é ser bem-sucedido, mas a gente vai ver por que daqui a pouquinho. Então, com esse... o que é o perfil principal? É a exigência lá no final, mas coloca altos padrões de exigência. Então, esses pais começam... A pressão. Exatamente, Carol. Né? Fica com aquele padrão altíssimo de exigência e vai pressionar o filho para ter um bom desempenho e quê? Na escola, no esporte. Nos relacionamentos, né? Também, né? Nos relacionamentos. Daquele jeito, né? Exatamente. E é importante a gente pensar que quando a família ela é perfeccionista, ou um dos pais, ou ambos, né? Essa família, às vezes, ela não percebe que está colocando um alto padrão. Para ela está tão comum, está tão esperada, é tão familiar cobrar daquele jeito, que não toma aquilo como uma coisa, opa, está saindo um pouquinho do que deve ser, do que é o esperado. Né? Então, se a gente pergunta, às vezes, uma pessoa perfeccionista, você é perfeccionista? Não, porque ela mesma já se pôs padrões tão elevados que ela não sente isso. Né? E você foi falando, né? Eu lembrei aqui também de uma família típica, né? Que o que acontece? Às vezes os pais, e aí eu falo assim um pouco da minha geração e do que eu observo, né, dessa geração assim de pais que às vezes tiveram vidas muito sofridas. Sim. E que às vezes eles cresceram, né? Eles tiveram que se virar na vida. Eles se viraram muito bem. E cresce com esse modelo, né? Olha, para dar certo na vida tem que fazer isso. Porque eu não tive isso não, mas eu consegui. Minha vida tá aí, olha tudo que eu tenho. E sem esse negocinho de amor, de carinho. Mas aqui, isso é muito importante. Então, os padrões inflexíveis, eles às vezes é isso. A pressão é só produzir, você tem que fazer. Sim. Ah, mas espera aí, cadê? E a necessidade? E o meu sentimento, a minha necessidade, o meu desejo? Não, tem que fazer porque tem que fazer. Né? E às vezes a família ela é tão assim que é muito sutil. Às vezes, quando a gente pergunta, né, para um paciente, a gente tem que identificar esse esquema e fala assim, não, mas não tinha ninguém que me cobrava muito ou que ficava ali. É porque é tão normal que ela não consegue perceber sair disso. E a gente, para entender como que as pessoas funcionam, a gente pode pensar que nos padrões inflexíveis tem 3 tipos. Né? Ele se apresenta de 3 formas. Ele se apresenta na forma da compulsão, eu tenho que fazer, eu tenho que deixar tudo pronto, tudo perfeito, tudo brilhando, tudo impecável, porque a palavra é quero mirar na perfeição. Né? E muitas vezes é uma pessoa que tem padrões inflexíveis, ela gosta muito de ser controladora. E uma forma dela, quando não consegue controlar muito, ela faz muito até para se acalmar, para sentir que ela tem o controle mesmo da situação. Agora, tem um segundo tipo, que é de orientação às realizações. Esse sim, esse é o danadinho que pega. Por quê? Que a pessoa se sente impulsionada o tempo todo a produzir, 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 produzir.
E quanto mais ela produz, e ela vai abraçando, abraça um projeto, abraça outro projeto, abraça mais um. E de modo geral, ela quer chegar à perfeição. Então a gente pode ver aí, ou pessoas que são muito bem-sucedidas, são detalhistas, minuciosas. Quem que não quer ser atendido, por exemplo, por um dentista perfeccionista, né? Que faz aquele trabalho impecável nos seus dentes. Então, nós mesmos reforçamos muito na sociedade esse esquema. E aí essa pessoa, ela fica aparentando para os outros ser bem-sucedida, porque ela é bem-sucedida profissionalmente. Mas no fundo, tem aquela criança vulnerável, né? Que busca, às vezes, um afeto que não recebeu na infância. Então, às vezes, é uma forma de hipercompensar. Ter sido privado de um afeto. Ou também... Oi? Um reconhecimento, né? Um reconhecimento. Hoje, redes sociais, a gente vê assim que uma coisa que aconteceu muito também foi esse boom da produtividade. Né? Que é não tem que fazer, as pessoas têm que curtir. Tem que fazer. Né? Eu tenho que ser conhecido porque eu estou fazendo. Essa busca do reconhecimento, ela é muito presente nesse tipo, né, Carol? Porque a pessoa, ela quer buscar esse reconhecimento, ela quer se apresentar perfeita para poder ter aquela sensação de que ela não tem algum defeitinho, alguma fragilidade que foi desenvolvida lá na infância, né? Então, essa orientação para realizações nesse momento agora, por exemplo, as pessoas que têm esse esquema, elas ficam muito ativadas, mas eu preciso produzir, mas é quarentena, mas eu não estou produzindo, eu tenho que produzir. E se elas hipercompensam, elas negligenciam, não vou produzir nada, não quero saber de ler, não quero saber de fazer nada. Então, nenhuma forma nem outra é saudável, porque o saudável é buscar esse equilíbrio, não é mesmo, Carolina? É o equilíbrio que ele é difícil, gente, mas ele é possível. Sim, ele é extremamente possível. Por isso que é importante, eu tenho que entender o que é o que eu tenho, sim, de onde que isso vem, né? De onde que eu aprendi que tem que ser dessa forma. Porque quando a gente traz aqui, como é que nós estamos de tempo, não, Minha? Estou olhando isso aqui agora. Temos um pouquinho de tempo. E faltam só mais um pouquinho. A gente podia só expor que tem mais um tipo, que é de orientação ao status, que é quando você fala desse reconhecimento, né, Carol? Então, se a pessoa busca o sucesso, busca o prestígio, com aquele anseio de sentir-se conectada verdadeiramente com as pessoas. Mas isso é para dar conta de uma conexão que não teve lá na infância. Só que o prestígio e o sucesso, ele não é essa conexão legítima, né? Não é, ele é artificial, né? Dependendo do meio que a gente usa para adquirir isso, é artificial. E aí a gente pode pensar, que dicas que a gente pode dar aqui? Então, eu posso listar quais são todas as atividades que eu estou fazendo. Se são muitas atividades ao mesmo tempo, e eu estou prestes a aceitar mais uma atividade, opa, peraí. Isso é realmente uma atividade que eu vou assumir? Porque o que acontece? Uma das coisas muito comuns em quem tem padrões inflexíveis e também em quem tem autodisciplina é a procrastinação. Só que são com objetivos diferentes. Aqui, no padrões inflexíveis, ele quer fazer tão perfeito, tão impecável, que leva muito tempo planejando como fazer. E às vezes não consegue fazer. Né? Então, os maiores procrastinadores de plantão, muitas vezes é porque tem esse esquema, né? Esse danadinho desse esquema aí, que pode, por um lado, ter pessoas que vão procrastinar muito e não vão adquirir, às vezes, um processo, né, profissional de serem bem-sucedidos, porque estão disfuncionais, e mesmo aqueles que nós enaltecemos muito como as pessoas de grande prestígio, grande sucesso, também precisam de serem cuidados, né? E se você, por um acaso, tem alguma possibilidade de se ver como um procrastinador, como aquela pessoa que vai abraçando atividades,
talvez seja a hora de repensar. O que seria o ponto a se chegar? Eu posso ter desempenho profissional, mas eu também posso olhar para atividades prazerosas da vida, atividades que vale a pena fazer, né? Então, Carol, mais alguma recomendação que daqui a pouquinho nós precisamos nos despedir. Bom, pessoal, a live vai ficar salva, né? Quem perguntou aí por Sim, Tuti, sim. vai ficar salva aí, tá bom? Vai ficar, deve ficar salva aqui no IGTV, né? Que agora o Instagram mudou. As lives estão ficando salvas no formato do IGTV, não ficam no Stories mais. E também depois no canal do YouTube aí do Mentes Funcionais, né? Eu acho importante a gente entender muito quais são essas necessidades emocionais básicas, né, Nelma? A gente tem que saber o que Sim. que a gente não teve ou que a gente teve em excesso, Sim. para a gente saber o que a gente precisa hoje e para isso guiar as nossas escolhas. Algum tipo de comportamento que eu vou adotar daqui para frente. Sempre se perguntar isso, né? Do que eu preciso, né? Do que eu preciso é o que é importante para mim. E é o que vai me guiar nas minhas escolhas. Tanto aí na questão da vulnerabilidade, né? Eu quero independência, tá? Mas se eu ficar sem sair, sem enfrentar o mundo, e aí? Eu vou ter isso? Tá um pouco na contramão, né, da minha necessidade. E assim vale para os outros esquemas, né? Nossa, tô com muito medo de cair. Meus queridos, então, muito obrigada por você estar aqui conosco, realmente nos prestigiando. Foi ótimo. Carol, como sempre, muito obrigada, minha linda, pela parceria, né? Qualquer dúvida, vocês mandam pra gente, sugestão de tema que a gente volta. Isso! Né? Mandem sugestões de temas. Podem mandar para Carol, podem mandar para mim, né? E aí nós vamos voltar a conversar com vocês. Foi muito bom recebê-los aqui. Muito bom. Beijos. Muito obrigada, viu? Beijo, Fê. Tchau, tchau. Tchau.